Olá pessoal, aqui é o professor Marcelo Cosme e estamos iniciando mais uma aula de topografia e geodésia. Bom, dentro da nossa disciplina hoje nós continuaremos o tema sobre o emprego da planta topográfica, né? E principalmente hoje com o objetivo de entender dentro da representação do relevo através de seções transversais e também entender os elementos das seções, tá? Assim como foi feito com os perfis, também faremos a mesma coisa com as seções, tá? Então nós vamos ter um vídeo explicativo, né? Naquela apostila de topografia que está postada aí nas referências bibliográficas, nós temos maiores informações e teremos exercícios que nós continuaremos da aula anterior. Bom, na nossa última aula, o que foi tratado? Nós trouxemos, né, os perfis topográficos, as suas confecções, definições de estaqueamentos, escalas, né, e a confecção deles de forma manual. Ou seja, nós vimos que o perfil se compõe de uma linha principal, que ela sobrepõe o terreno, né, e agora nós vamos falar sobre a continuidade dessa linha, né, através de quê? Das seções transversais. O que vem a ser as seções? São perfis, né? Então, vamos botar assim, que são perfis curtos, né? Pequenos, são estreitos, né? Transversalmente a uma linha já existente, uma linha base, né? Então, supondo que aqui é a linha do perfil que nós fizemos na aula passada, aqui nós teríamos as seções feitas de forma transversal à linha desse perfil, né? Transversalmente à linha base, né? De curioso, nós temos o quê? Que as seções elas são feitas em cada uma daquelas estacas do perfil e elas obedecem o mesmo intervalo já existente das estacas que foram marcadas, né? Então, a seção, para que se faz uma seção? A gente faz a seção justamente para começar a fazer uma estimativa da quantidade de movimentação de terra que vai ser feita durante a execução de um projeto, né, ou da escavação de um terreno, para você identificar e calcular a movimentação de terra necessária, né? Aqui eu peguei uma seção, coloquei um exemplo dela aqui, é o mesmo desenho, só que dessa vez aqui tem uma malha e aqui não tem uma malha, né? A malha tem o mesmo sentido de facilitar a representação e a definição de pontos intermediários, por exemplo. E aí as seções, sobre a confecção delas, nós vamos ver na prática, mas as seções elas são geradas a partir de uma linha base, aqui estou botando um exemplo aqui de uma linha base, que seria o eixo de um perfil longitudinal, e ela é dividida lateralmente, né, ou seja, ao longo do estaqueamento, né, do estaqueamento existente, em intervalos iguais. De uma forma, né, análoga à confecção de perfis, também nós temos escalas horizontais e verticais. Então aqui, por exemplo, em amarelo, só botando-se um pouco mais afastado, tem os pontos de terreno, os pontos cotados, e aí você tem o perfil longitudinal e aqui são as seções de terreno, os pontos que compõem as seções que foram calculadas, né, baseadas na interpolação que você tem ao cair, né, ou seja, essa seção sobre o terreno aqui. Aqui só tendo um detalhe, aqui na estaca 0, ou seja, eu tenho estacas para um lado e estacas para o outro. Daqui, estacas para um lado e estaca para o outro. Tá? Então, e por aí vai. Aqui nós temos sentido crescente, aqui nós temos alinhamento, né, um alinhamento central, aqui do lado direito e pontos do lado esquerdo. Tá? Então é assim que vai sendo composta as seções. Bom, aqui tem os elementos da seção, né, de uma seção, por exemplo. Aqui tem representado a estaca 9. Essa estaca 9 tem uma cota de terreno, que eu chamei aqui de 888,994. Ó, ela coincide aqui embaixo. E ela é o eixo. Ela coincide com aquele perfil do terreno e ela é o eixo da estaca. E aí eu tenho pontos à direita e pontos à esquerda. Né? Então, representando essa graduação, tá vendo? Aqui está representado de 1 em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá vendo? E aqui a gente consegue ver embaixo 0, que está interpolado os pontos que determinam a seção, estão interpolados de 2 em 2. Ó.
A 2 metros eu tenho 88, 878, a 4 metros, 88, 762 e por aí vai. E aqui nós temos as distâncias também em amarelo. E aqui eu coloquei um exemplo na seção que seria o que seria vamos botar assim, o que seria o projeto encaixado dentro da seção de terreno. Suponho que nesse caso aqui vai ser feito um canal, tá vendo? Então esse canal aqui, ele é esse elemento que entra na seção, nós chamamos ele de seção tipo, também é conhecido como seção geométrica ou seção de projeto, que eu botei nessa cor ciano, tá? E aí o que é o barato disso aqui? É entender que o grade, tá vendo? O grade passa aqui no eixo. O grade é feito ao longo do perfil longitudinal, ao longo da linha base. A partir de cada ponto do grade, que coincide, por exemplo, com a estaca do terreno, aí sim você vai ter o teu projeto traçado. Tá vendo? Aqui o meu projeto ele tem a 2 metros, ele tem a cota 887, a 4 metros a cota 88700, e tá vendo? Todo esse desenho está determinado aqui. Isso aí seria como se fosse o grid representado na seção. Como ficaria o projeto em cima do meu terreno, tá vendo? Vai ser feita uma escavação e vai criar um canal aqui, um exemplo. Aqui nós vamos ter corte de material, tá vendo? E aqui, vamos ter corte de material aqui, e aqui nós vamos ter aterro, tá? Aqui uma outra representação na qual é possível, colocar para cada distância, tá vendo? Para a esquerda e para a direita, você coloca a cota do terreno e a cota de projeto. Aí você vê o quanto em cada ponto desse você vai ter que enterrar, no caso cortar de material, e o quanto em cada ponto aqui você vai ter que aterrar de material, e aqui no caso cortar. Tá? Então isso aqui é para exemplificar um outro tipo de representação. Esses são os elementos das seções. E aí tem agora um outro aspecto que nós vamos trazer, que é o aspecto das inclinações. Isso é importante muito entender. É importante entender isso aqui. Porque as inclinações, toda vez que você vai trabalhar com movimentação de terra, você precisa utilizar inclinações. E as inclinações, ela é o quê? Elas são o resultado de uma razão entre o que você desloca horizontalmente em relação ao que você desloca verticalmente, ou seja, o quanto eu ando de unidade horizontal para quanto eu ando de unidade vertical. Nós vamos botar um exemplo aqui para ficar claro. A inclinação, você pode ter inclinação tanto em termos percentuais quanto proporcionais. Geralmente, quando você tem um terreno, uma extensão maior, você adota a inclinação em termo percentual. Um exemplo aqui, uma inclinação de 1,5%. Botei um exemplo que a cada 100 metros eu subo 1,5 metro. Tá? Eu tenho um deslocamento de 100 na horizontal com um deslocamento de 1,5 na vertical. Isso também pode ser invertido, pode ser... Aqui eu coloquei o exemplo em aclive, mas pode ser em declive também. Tá? Então você tem essa razão do quanto você sobe verticalmente para o quanto você desloca horizontalmente. Ou seja, 1,5 dividido por 100 vai me dar 0,015, que multiplicado por 100 você representa 1,5, 1,5%. Tá? Então essa é a representação em termos percentuais. Uma outra representação que tem é quando a gente trata os taludes, que aí você já tem termos proporcionais. Aqui eu botei um exemplo de uma foto para vocês verem o que é um talude. O talude é um plano de terreno, esse plano inclinado, que ele limita um plano distinto, um plano superior e um plano inferior. Tá? E aí você tem um talude, que ele é utilizado para garantir a estabilidade do terreno, ele é feito para isso. Ele pode ser trabalhado, pode ser de origem natural, ou seja, ser um talude natural, uma encosta, por exemplo, natural, ou o resultado de uma escavação, como é o exemplo aqui. E aqui eu estou representando para vocês verem o que acontece em um talude em corte e um talude em aterro. Tá? Só para vocês verem a relação horizontal e a relação vertical. Aqui você vê que um talude em aterro, você tem um resultado horizontal e vertical. Ou seja, você tem 2:1, ou seja, a cada 2 unidades horizontais, você tem uma vertical. Tá? Isso aqui seria um talude em aterro. E um talude em corte é o inverso, você tem um horizontal menor e o vertical maior. Por exemplo, aqui eu botei 1:3, a cada uma unidade horizontal eu tenho 3 verticais. Um exemplo, imagine que eu cortei aqui, eu tenho 1 metro na horizontal e 3 na vertical. Isso vai me dar o quê? Quando eu medir esse talude aqui, eu vou ver que eu vou ter uma diferença de
de 3, né, uma proporção de 1 para 3 nesse talude em corte. Então, essa questão da inclinação do talude, né, ela é representada em termos proporcionais. Então, quando eu digo que se eu medir aqui o talude, eu vou ter uma hipotenusa, vamos botar por exemplo, e eu vou ter um deslocamento de quanto seria a base desse talude, usando aqui, ó, no exemplo da figura, usando a crista, né, essa parte superior, e aí fazendo uma relação dela na vertical, e você tem o pé. Isso é possível pela planta você identificar e pegar as diferenças de altura, né, pelas curvas de nível ou por pontos cotados no terreno, você identifica o quanto tem nisso aí. Tá? Então, essa é a dica, é a questão das inclinações. Né? Nosso encontro dia 27/6, às 9 horas.